e a gente faz a aplicação bem superficial. Nós podemos fazer no abdômen, em técnicas que utilizam, em áreas que utilizam tratamento de celulite, gordura localizada, de duas maneiras. A técnica intradérmica ou subdérmica. A intradérmica nós usamos a agulha na posição de 45 graus, que é colocada nesse sentido, introduzida toda a agulha dentro do paciente. E a técnica de 90 graus, que é o ângulo assim, para fazer o efeito subdérmico. Depende da espessura da camada adiposa do nosso paciente para definir qual técnica vamos utilizar no momento. Podemos fazer uma prega para ter uma noção e delimitar a área que nós vamos trabalhar. Pelas comprovações científicas, notou-se que a Carbox, quando aplicada em um ponto, ela consegue irradiar até 12 centímetros de circunferência. Então a gente pode fazer no abdômen apenas 4 pontos de aplicação. Pode fazer em reto abdominal, 2 pontos, e podemos fazer flancos, mais 2 pontos. É o suficiente para a área de abdômen. Na nossa paciente, nós vamos fazer a técnica de 90 graus. Faça uma prega, perfura, aciona o pedal. O equipamento vai insuflar os 100 ml que eu coloquei na máquina e ele vai se desligar sozinho. Retiramos e vamos para outro ponto. Faz uma prega e aciona o pedal. Tiramos. Vou demonstrar a técnica de aplicação a 45 graus. Em áreas que a gente nota menor espessura da camada adiposa, podemos fazer esse tipo de técnica. Aqui deu para ver que foi insuflado o gás. Em algumas áreas a gente vai conseguir visualizar, em outras talvez nem tanto. Pela aceleração metabólica que o Carbox vai ocasionar no período da aplicação, o paciente pode sentir algum desconforto depois da aplicação, como sinais de crepitação, aumento da temperatura local, formigamento. É absolutamente normal essa reação. O resultado da carboxterapia no tempo de tratamento vai depender muito do metabolismo de cada paciente. Para tratamentos superficiais, como flacidez, estrias, são técnicas mais fáceis de fazer e menos dolorosa. O resultado da Carbox vai depender do metabolismo de cada paciente. Para tratamento de celulite e gordura localizada, são variáveis. Na celulite, pelo tecido ser mais fibrosado, com menos circulação sanguínea, que o tecido está entumecido, o resultado é um pouquinho mais lento. Já na gordura localizada, a técnica pode ser empregada mais vezes por semana também, e o resultado é mais rápido. Nós vamos fazer a aplicação agora no glúteo, com a técnica de 90 graus o ângulo da agulha, e vamos colocar um fluxo de 100 ml e um volume de 80. Lembrando que quanto maior o fluxo, mais confortável para o paciente. Quando a gente coloca um fluxo mais lento, que o gás entre mais devagar na pele, é mais doloroso. A gente nota que o tecido fica mais enrijecido, comparando de um lado para o outro. Podemos fazer técnica também de aplicação na prega glútea para fazer um efeito up, que é o levantamento do glúteo. São técnicas que nós vamos utilizando dependendo da necessidade e da queixa principal do seu paciente. Quando fazemos a aplicação em prega glútea, nós fazemos no ângulo de 45 graus e usamos um volume menor,
de 40 ml. Vamos fazer a técnica de 45 graus. Nessa técnica, nós vamos utilizar pontos mais próximos um do outro, para a gente insuflar toda essa região. Até mesmo porque o volume que estamos utilizando é menor do que utilizamos no glúteo máximo, né? Tiramos, perfura. A técnica de aplicação para a estria, utilizamos a agulha em 45 graus superficial. Pedal. Posicionamos o bisel da agulha para cima e insuflamos o gás. Em peles com maior flacidez, o gás vai ser insuflado em toda a linha da estria. Ele pode ser direcionado na linha da estria ou pode se espalhar ao redor. Formando pápula esbranquiçada, nós já podemos posicionar em outra estria. Olá, vamos falar hoje sobre a cavitação. Bem, a cavitação é um fenômeno físico. Quando utilizado na estética, foi observado um grande êxito na parte de quebra de gordura localizada. O Lipocavity é um aparelho maravilhoso em que ele age diretamente nas células de gordura. Como? Ele emite ondas de ultrassom de mais ou menos 35, 40 kHz e esse ultrassom ele gera uma variação de pressão no local e faz com que haja uma série de ciclos de compressão e descompressão naquele meio, e isso gera microbolhas que vão romper as membranas do tecido adiposo. Esse tecido adiposo rompido, isso se dá o nome de emulsificação. Isso aí torna o tecido adiposo, vamos assim dizer, liquefeito, e o nosso sistema linfático toma conta para eliminar. A função dele é justamente eliminar essa gordura emulsificada. O procedimento em si, de praxe, nós realizamos o quê? Nós fazemos uma medida da circunferência abdominal, antes e depois. Nós medimos também a prega cutânea com o paquímetro, para a gente ter uma noção daquela prega de gordura. E nós também realizamos o procedimento com o paciente em decúbito lateral, para que nós possamos sentir na mão aquele tecido adiposo. A gente pode ter uma noção melhor da prega de gordura e o ultrassom agindo exatamente onde nós queremos. O Lipocavity é seguro? Muito seguro. Por quê? Como ele emite ondas de ultrassom de 40 kHz, são ondas de ultrassom que atingem somente uma profundidade de 1,5 a 2 centímetros apenas do tecido. E isso equivale ao tecido adiposo, não mais que isso.
não tem o que atingir mais profundamente. Agora, os vasos que estão naquela área, como eles são elásticos, eles não são atingidos por essa onda. Agora, quantas sessões são necessárias? Bem, dependendo de cada paciente, vão ser necessárias 5 a 10 sessões. E, em média, 1 a 2 vezes por semana. Então, os locais mais utilizados seriam o abdômen, esse é o mais solicitado, vamos assim dizer, mas pode-se utilizar nas coxas, nos braços, nos flancos, nas costas, nos culotes. Essas são as principais áreas. O procedimento em si, ele é indolor, ele não provoca hematomas, ele não tem efeitos colaterais e apenas se ouve no momento do procedimento um leve efeito sonoro na pessoa só que está sendo submetida ao procedimento. Isso aí é só durante a cavitação e nada mais. Agora, na minha clínica, eu utilizo a associação de outros tratamentos para que o efeito seja muito otimizado, muito melhor, né? Então, o que eu utilizo? Eu utilizo o lipocavity, eu utilizo juntamente a ele a radiofrequência, a endermoterapia e o power plate. Eu vou lhe explicar o porquê do power plate. O power plate acelera o metabolismo daquela pessoa. Então, o resultado é muito melhor. Na mesma sessão é feito, primeiramente, o lipocavity, que dura em média 15 a 20 minutos. Depois eu adiciono a radiofrequência, que é um outro tipo de radiação, mas que é para justamente evitar que aquela pele não fique flácida. E logo em seguida nós fazemos a endermoterapia, que é para eliminar aquela gordura emulsificada de forma mais rápida pelo sistema linfático. E o power plate é para ativar a circulação, ativar o metabolismo. Então eu sinto que na clínica os resultados ficaram muito melhores. É importante dizer que a cavitação e todos esses procedimentos em conjunto, eles são indicados para gordura localizada. Se o paciente estiver muito acima do peso, o resultado vai ficar prejudicado. Então, eu sempre falo, é importante a atividade física, é importante uma alimentação saudável e se mesmo assim a pessoa tiver necessidade de uma pequena redução em alguma área do corpo, de alguma gordura localizada, esse é o tratamento adequado. É uma lipo sem cirurgia, sem pós-operatório. O Accent, ele vem complementar os outros tratamentos do consultório. Nós já temos aqui a radiofrequência, uma radiofrequência nacional. E o Accent, hoje pedido por vários pacientes, as pessoas veem nas revistas, nos jornais, né, na propaganda boca a boca. E a necessidade, então, a gente sempre ter um aparelho de uma tecnologia mais avançada. Ela vem complementando o trabalho da flacidez tecidual, né? No caso, nós utilizamos outras máquinas de radiofrequência na clínica, só que essa daqui é uma opção que acaba tornando o tratamento um pouco mais rápido. A resposta é mais rápida, principalmente para quem tem um envelhecimento cutâneo ou uma flacidez cutânea muito acentuada. O Accent atinge uma temperatura de 55 graus a 60 graus interna, sendo que nossos aparelhos nacional nós conseguimos chegar até 44 graus. Em estudos aí da corrente de Dansorval, a gente sabe que a gente só pode ter a neocolagenases, o efeito lifting, o efeito firmante na pele a partir de 40 graus. Então aí nós damos prioridade da utilização do Accent, que o resultado vai ser mais interessante. Como vocês podem observar, nós temos um eritema homogêneo na pele dela.
E a gente começou a trabalhar com a ponteira unipolar, que é essa ponteira. A ponteira unipolar, a primeira fase é uma fase de aquecimento, onde a gente trabalha com uma potência mais alta, de 100 a 140 watts, no primeiro e no segundo minuto. No terceiro e segundo minutos, eles acabam ficando mais insuportável. Então a terapia tem que ser confortável e a gente acaba então diminuindo a potência para 100 a 110. Realizamos 5 ciclos de um minutinho, ou seja, 60 segundos. E depois a gente utiliza a ponteira bipolar. A ponteira bipolar, ela trabalha sempre logo após a ponteira unipolar. E nós usamos então uma potência mais baixa, variando de 70 a 90 watts. Óleo vegetal mais um pouquinho. O que me interessa com a ponteira bipolar é trabalhar mais a flacidez, que vai atingir 5 centímetros de profundidade, aí melhorando o colágeno desse tecido. Também com 5 ciclos de 60 segundos. Se for desconfortável, mesmo protocolo que nós trabalhamos na unipolar, eu também vou diminuir para 60 ou 50 watts. Então nós começamos aqui de 70 a 90 e se no decorrer do tratamento estiver incomodando, a gente passa para 70 ou mesmo até 60 na fase bipolar. Bom, vamos lá, medindo a temperatura, tem que estar homogênea 40 a 41 graus. É importante o tempo todo o controle com o termômetro, a temperatura da pele, 40 graus, 40,5, onde eu tenho aí uma marcação homogênea de 39 a 40, 41 graus, conseguindo aí atingir uma temperatura até 55 graus interno. Melhorou a sensação. Mais um finalmente. 9 segundinhos. E ali zerou, então, o segundo disparo na potência bipolar. Independente da ponteira que eu estiver usando, é sempre importante saber das contraindicações da radiofrequência e da utilização do Accent. No caso da glândula tireoide, eu não posso utilizar as ponteiras ali. Paciente que usa marca-passo, o paciente com algum tipo de prótese, implantes metálicos, que usa também metacrilato na região de implantes faciais. No caso de gestantes, também seria uma outra contraindicação. Paciente que tem na zona onde nós vamos trabalhar o piercing, também é necessário retirar qualquer tipo de metal. É sempre importante usar essas ponteiras com óleo que não contenha água. Então, toda a parte de deslizamento é feito aqui então com óleo e não com os cremes. Cada sessão de Accent é realizada de 15 em 15 dias ou de 21 em 21 dias. Não tem necessidade de trabalhar mais terapias em períodos muito curtos. O paciente deve se manter hidratado, uma boa alimentação, uma boa quantidade de líquido, uso de alguns suplementos em casos de flacidez muito acentuado, envelhecimento precoce. Então é importante também a parte nutricional do paciente e o terapeuta deve sempre estar alertando. Para finalizar, a potência do Accent, ela aquece muito mais rápido os tecidos, então uma média de 2 a 4 minutos cada ponteira numa zona específica. Então nós demarcamos por quadrantes e trabalhamos de 2 a 4 minutos cada ponteira, tanto a unipolar como a bipolar. No total, de 8 a 10 minutos no máximo, uma zona de parede abdominal ou uma região glútea. O que mais nós trabalhamos aqui? Os pedidos, os tratamentos, as zonas de preferência. Região de adutores, região de glúteo, região de trocânter, região de colo e papada, região da face, região dos braços e parede abdominal.
Essas são as zonas de preferência para se trabalhar com Accent. Fora o Accent, a gente também tem o trabalho com Spectra, onde eu trabalho com uma potência de 100 watts, no máximo de 100 watts. E o cabeçote e o tipo de resfriamento é diferente do que essa máquina que a gente acabou de demonstrar. Então o Spectra demora um pouquinho mais para a gente conseguir a temperatura ideal, a partir de 40 a 42 graus, mas nós seguimos o mesmo protocolo. As ponteiras, as várias multipassadas, o controle com termômetro, só que porém o tempo acaba dobrando em cada zona. Então a gente faz a parede abdominal em 30, 35 minutos. Por quê? Porque nós temos uma máquina com uma potência menor.
The sky